Hello, terceiro ano, hoje vamos para mais uma aula de inglês, certo? E aí, também vamos fazer uma review, ou seja, uma revisão, mas vamos aprender novas coisas, mas vamos caminhando. Como, por exemplo, aqui nós vamos ter como revisão as body parts, que são as partes do corpo, que aí nós vamos ter head, hair, eye, nose, ear, mouth, shoulder, hands, arms. Depois, leg, que vai ser a perna, knee, joelho, foot, pé. Então, essas são algumas das body parts, certo? Nós vimos também alguns verbos que podemos associar a ações que podemos fazer com as body parts, ok? Nós temos aí o verbo smell, cheirar, hear, escutar, taste, provar ou saborear, touch, tocar e see, ver. E agora nós vamos ter algumas phrases, certo? Nesse caso aqui, nós vamos ter novas palavras, certo? Como, por exemplo, aqui, I smell the perfume with my nose. Ou seja, eu cheiro o perfume com o meu nariz. Então, nesse caso aqui, você vê que tem 3 palavras essenciais para essa frase, que é o verbo smell, cheirar, a palavra perfume, que vai ser o substantivo perfume, e a parte do corpo, que vai ser nose, cheirar, certo? A segunda frase tem assim, I hear a song with my ears. Ou seja, eu escuto música com as minhas orelhas. Aqui também nós tivemos 3 palavras importantes, que é o verbo hear, escutar, song, que vai ser uma música, e ears, orelhas. Tudo se conectando para formar a frase, certo? Aqui, eu tenho o seguinte. I taste a cake with my mouth. Ou seja, eu provo um bolo com minha boca. Ou eu saboreio um bolo com minha boca. Veja que também aqui eu vou ter 3 palavras principais. Aqui, taste, cake and mouth. Certo? Que aí nós vamos ter o verbo taste, que vai ser saborear, provar, ou algo do tipo. Cake, que vai ser o bolo, certo? E mouth, que vai ser a body part, a parte do corpo. Ok? Depois eu tenho abaixo aqui, I see the rainbow with my eyes. Então, eu vejo o arco-íris com meus olhos. Então, eu tenho o verbo see, que é a primeira palavra que está em destaque. Depois eu tenho o verbo see, que é o verbo ver. Depois eu tenho rainbow, que vai ser o arco-íris. E eyes, que vai ser a body part, ou seja, a parte do corpo, os olhos. Certo? Depois aqui, I touch the dishes with my hands. Então, aqui, eu toco os pratos com minhas hands, com minhas mãos. E aí, eu vou ter o verbo touch, que é tocar. Depois eu vou ter dishes, que vai ser os pratos. E hands, que vai ser as mãos. Então, em todas elas, nós tivemos 3 palavras que estamos estudando e que são importantes para compor essas frases. Nós temos aqui o verbo smell, que vai ser o verbo cheirar na primeira frase. Na segunda frase, eu tenho o verbo hear, que é o verbo escutar. Na terceira, o taste, que é o verbo saborear, provar. Na quarta frase, eu tenho o verbo see, que é o verbo ver. Certo? E aqui também eu tenho o verbo touch, que é o verbo tocar. Ok? Já nessa primeira aqui, eu utilizei a parte do corpo nose. Depois a segunda, ears. Depois mouth, eyes e hands. Mas vocês percebem que
tanto os verbos quanto as body parts, elas estão uma em relação com a outra, certo? Até mesmo pela questão da ação, pela questão do que vai ser feito. Então, o que vai ser feito depende muito com o que vai ser feito, não é isso? Aí aqui eu tenho para respondermos no Zoom, né, as páginas 36, 37 e 38. Eu vou explicar aqui como é que vai ser essas atividades, certo? Na página 36, eu vou ter o seguinte, ó. Você vai ver aí, você vai ter, ó, find 9 parts of the body. Ou seja, você vai encontrar, nesse caso de palavras aí da página 36, 9 partes do corpo. Então, tem 9 partes do corpo em inglês. Você vai encontrar e depois vai copiar as palavras que você encontrou nessas linhas que tem aí ao lado. Certo? Depois, ó, aqui nós vamos ter aqui, write the parts of the body. Ou seja, escreva as partes do corpo. Então, ainda aí na página 36, você vai ter a imagem da parte do corpo e embaixo você vai ter um quadradinho. Aí embaixo do quadradinho que tem abaixo da imagem, o quadradinho que tem abaixo da imagem, você vai copiar o nome dessa parte do corpo, certo? Então, se eu tenho uma boca, se eu tenho um olho, como é que isso se escreve em inglês? Você vai fazer isso na página 36, certo? Na página 37 e 38, tanto a página 37, a página 38 é um complemento da página 37, essa atividade. Então, aqui nós vamos ter aqui, mark the parts of your body must connect the feeling items. Ou seja, você vai marcar as partes do corpo que tem a ver, que está mais conectado com os itens que tem do lado. Por exemplo, eu tenho aqui na primeira, eu tenho aqui a primeira, que tem music, música. Então, com qual dessas partes do corpo aqui eu escuto a música? Por exemplo, é com eyes, com ears, mouth, nose ou hands. Então, você vai marcar o X, onde tem music, e em cima vai ter as partes do corpo. Aí você vai marcar na parte do corpo que você usa para escutar música. Depois, certo? E assim você vai fazer sucessivamente, tanto na página 37 quanto na página 38. Você vai ver qual é a ação e você vai marcar a parte do corpo que você usa para fazer isso, certo? Então, por hoje é só. Bye, bye!